oculto de muita gente, mas devemos entender de que a palavra do nosso Deus, ela é a carta de Deus aberta aos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Independentemente da posição de qualquer homem, a palavra ela está estampada para todo ser humano que habita em cima da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem tem a humildade de ouvir dela como ela é, e guardar no coração e colocar em prática, com certeza terá a vida eterna. Louvado seja Deus. Por isso nós lemos a palavra também, queridos e amados irmãos, na intenção simplesmente de julgar o A ou B. Ela não vai ter nenhum proveito para quem lê nesse intuito ou nesta intenção. A palavra do Deus Pai Todo-Poderoso devemos ler, devemos estudar, devemos ouvir e fazer, vamos dizer, como a enxada faz, puxando tudo para cima de quem está usando. Tá certo? Então, a palavra do nosso Deus, ela é uma palavra como que seja ressonância, ou raio-x, em que traz a clareza do nosso interior. Louvado seja o nome do Senhor, independentemente da palavra. Numa certa ocasião, uma filha de uma liderança, ela me perguntou se alguma vez eu tinha ouvido pastor dar uma palavra ou uma doutrina sobre Mateus capítulo de número 23. Porque no capítulo 23 de Mateus, Jesus ele bate na testa, ele bate na coroa da cabeça, ele bate debaixo do sol dos pés do indivíduo, está entendendo? Ele bate na canela, não tem lugar para Deus tocar no ser humano. Entendemos que a palavra ela é dessa maneira mesmo. A palavra do nosso Deus, ela vem e cuida dos nossos pés até o fio da nossa cabeça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por essa razão, muitas das vezes, queridos e amados irmãos, as pessoas se acham limitados a falar a palavra do Senhor. E eu acredito que esse texto que hoje a gente está aqui com ele bem claro, a nossa vista, aos nossos olhos, e já ouvimos através da leitura oficial, é um texto que muitas pessoas lê e quando lê ele passa a julgar, vamos dizer, o comportamento da atualidade dos titulados chamados pastores. Mas observamos uma coisa aqui, é que o Senhor estava cuidando aqui, irmãos, a miúdo de todo o rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava vendo o porteiro e ele estava observando quem tinha passado pela porta e quem tinha mudado de caminho, ou quem tinha procurado uma outra vereda. Então observamos aqui que o nosso Deus, ele chamou Ezequiel. Ezequiel, ele era um profeta semelhante ao profeta Isaías. Tanto o profeta que denunciava o pecado de alguém, como ele também profetizava a vida futura dos que haviam de vir. Ele estava falando bem claro, diretamente ao povo de Israel. O nosso Brasil ainda não era descoberto, não é, irmãos? O Brasil já era descoberto? Então ele estava falando para um povo em que nós somos simplesmente a continuidade da geração. Seres humanos, louvado seja o nome do Senhor. E observamos uma coisa. O título diz que profecia contra os pastores infiéis de Israel. Mas o que eu acho lindo aqui é que o capítulo ele é grande. Ele tem 31 versículos. E nesses 31 versículos, ele não bate só no pastor, não. Ele bate também nas ovelhas. Tá, irmão? Quem é a ovelha aqui do Senhor Jesus? Ovelha, glória a Deus. Eu vou deixar um versículo destacado, e eu não quero que você fique lendo
e dê continuidade à leitura, não. Quero que você vá e volte comigo. Tá bem? Se você for voltar comigo, você vai entender a palavra. Agora, se você achar, né, na tua curiosidade, tão lendo, tão importante que a exortação, você vai querer conhecer logo toda. E não vai. Eu tenho certeza que nós, diante de 31 versículo, eu acredito que talvez a gente consiga chegar, né? Quem dera chegasse pelo menos ao 10º, seria uma bênção. Mas eu acho que o tempo não vai dar, né? O tempo não vai dar. Mas não fique ansioso com o tempo não, porque senão o tempo rouba a tua atenção, rouba até mesmo o que você deseja e precisa ouvir, tá certo? Então, quando eu disse que o profeta falava tanto do presente da época, como ele falava a respeito da vida futura, nós vamos ver que aqui está o Novo Testamento, o Velho Testamento, ou seja, as palavras do Velho servem para o povo do Novo Testamento, que somos nós, tá certo? Desta geração do presente, mas vamos observar aqui. E veio a minha palavra do Senhor dizendo o quê? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, e os irmãos dizem: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? não apacentarão os pastores as ovelhas? Eu sei que a expectativa é grande nessa palavra, porque é uma palavra de exortação. Aí você diz assim: mas pastor, eu fico olhando aqui no meio do bando de ovelha, tudo, só tem o Senhor. Só tem o Senhor está de prontidão para dar os lombos para o Senhor bater. Meus queridos e amados irmãos, eu vou para o que diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele falava sobre a Santa Ceia, no capítulo 11, 1 Coríntios, verso 28, ele diz assim: examine-se o homem, examine-se o homem, e assim, coma do pão. Olha só, ele estava falando de comida, e como ele falava lá de comida, o Senhor Jeová, ele manda o profeta Ezequiel falar para os pastores, dizendo: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, que se apacentam a si. Como você imagina esses pastores se apacentando? Cuidando deles mesmos, não cuidando do rebanho. Cuidar do rebanho significa dar o quê? Alimento. Dar o que é necessário. Ou seja, além da comida, para nós se mantermos, nós precisamos o que mais? Água. Precisamos vestes. Ou não precisamos? Abrigo. Eu dou um salto lá para o Salmo de número 23. Eu vou lá no Salmo 23, eu vou para cá de novo. Como o salmista Davi, ele foi considerado, pastor, ele também achava-se necessitado de ser pastoreado. A quem ele se dirigia? Como era que ele dizia no Salmo 1, 23, verso 1? Como nós, como cristãos, devemos também se considerar diante de Deus? Como ovelha. E no nosso berro, no nosso clamor, usa a mesma expressão do salmista Davi: o Senhor é o meu pastor,
e nada. É Ele que me faz deitar em verdes e guia-me mansamente. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você quer nesta noite, em vez de uma palavra mansa, a palavra suave, a palavra calma, você quer, vamos dizer assim, palavras duras, palavras, vamos dizer, ásperas, palavras ignorantes do nosso popular. O salmista Davi, ele estava se colocando diante do Deus Todo-Poderoso como uma ovelha. E eu pergunto a vocês: existiam pastores na época de Davi, irmãos? Existia sim. Existia sim. Existiam pastores. E ele tinha um ofício próprio, que tinha experiência naquilo que ele falava. Ele vivia a realidade, porque ele estava convivendo também com as ovelhas. E aí veio o Senhor observando e dizendo para Israel que aqueles pastores, muitos deles, ele estava generalizando, porque em nada nesta terra, irmãos, nem o nosso Deus generalizou. Não, pastor, não. De maneira nenhuma. Eu estava ouvindo um irmão e foi uma fatia. Me veio aqui a memória, né? E nós falando um pouco a questão de honestidade e tal, e falando que bom seria se este mundo que nós vivemos hoje, todo mundo fosse cristão, todo mundo fosse ovelha, né? Todo mundo vivesse segundo a vontade do Deus Pai. Aí nós falamos se todos, aí a Patinha vai dizer assim: pastor, se pelo menos 50%, né? Aí depois ela foi baixando a matemática dela. Não sei se a fé foi diminuindo na hora. Ela dizia assim, pelo menos 40, né? Depois ela 30. Eu digo, mas uma Patinha, você está igual a Abraão, questionando quando Deus foi destruir a Sodoma e Gomorra. Porque o cristão, irmão, ele precisa realmente ser cheio de misericórdia, cheio de bondade. Aleluia. Por isso que o salmista Davi, ele dirigia a voz dele diretamente ao Senhor. Salmo lá de número 121, ele diz assim: ó, eu elevo meus olhos para o porque de lá virá o meu socorro vem de quem fez. Então nós devemos voltar nossa confiança, aleluia, ao Senhor Jeová, ao Senhor Jesus que é o pastor. E agora você está preocupado com os pastores? O Deus Todo-Poderoso, Ele já disse ai para eles. Ele já deu um sinal, irmão, para os maus pastores, para aqueles que se vestem uma carta, mas para se disfarçar de ovelha, mas interiormente são o quê? São o que, irmãos? Lembra de Jesus de Nazaré. O negócio é sério. A palavra do Deus Todo-Poderoso, Ele diz que eles apacentam a si mesmo, mas não as ovelhas. Mas o que muito me chamou a atenção, irmãos, foi o versículo 3. No versículo de número 3, louvado seja o nome do Senhor. Por que o versículo de número 3? Eu quero adiantar um pouco, porque as horas passam, né? O versículo de número 3 diz assim: ó, comei a. Vamos lá. E vos vestis da. E. Observação aqui. Por que observação? Porque foi o próprio profeta, ordenado por Deus, denunciando comportamento.
Diretamente ele estava falando do comportamento. Qual era o foco principal dos cuidadores do rebanho ali? Era o que nós, a gordura,